antes de embarcar, meu irmão e minha irmã, na jornada de um relacionamento, é fundamental saber para onde você está indo. Em meio a tantas opções, a tantas coisas para fazer, a tantos lugares que você pode ir, como saber se eu estou indo para o lugar certo? Como saber se eu estou tendo clareza do caminho que eu preciso trilhar? E aqui eu quero falar se você está tendo clareza da sua vocação. Porque ter clareza da sua vocação é essencial para trilhar o caminho dentro de um relacionamento. Principalmente para formar um relacionamento que é saudável e duradouro. Mas muitas pessoas não sabem, nem sabem qual é qual a sua vocação. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você pode descobrir a sua vocação antes de entrar no relacionamento. Né? Porque a vocação, meu irmão, a descoberta de uma vocação, a descoberta de um estado de vida, não é um evento isolado, mas um processo contínuo de autoconhecimento, de ordenação interior e discernimento. E o mais importante de tudo, essa jornada precede e fundamenta a busca por um parceiro, por uma parceira, por uma pessoa que você quer amar para a sua vida inteira. Mas antes de mais nada, você precisa descobrir qual é a sua relação, qual é a sua vocação. Então, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, e eu te trazer ferramentas, como eu tenho dito para você várias vezes, ferramentas para te ajudar a descobrir a sua vocação antes de entrar no relacionamento, deixa o seu like, curte, ative o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Então, meu irmão e minha irmã, a falta de clareza sobre a sua vocação, ela pode gerar uma série de desafios na sua vida afetiva. Quando não sabemos para onde nós vamos, ou qual é a nossa vocação, tendemos a buscar no outro o que falta em nós. E aí, muitas vezes, isso vai gerar uma dependência e frustração, porque eu estou tentando preencher o vazio do meu interior, aquilo que está me faltando, aquilo que são as minhas buscas interiores, com um relacionamento com a outra pessoa. A gente vai tender também a relacionamentos desordenados. E esses relacionamentos desordenados vai marcando nossa vida por impulsividade, por egoísmo e falta de direção. Porque não tem clareza da nossa vocação. E a gente vai perdendo a nossa identidade. Nós vamos montando as expectativas do outro e abandonando os nossos próprios sonhos. Então, a gente começa a se anular para viver as expectativas que o outro tem sobre a nossa vida. Então, a gente abandona tudo que a gente tem, porque a gente não tem clareza, primeiro, da nossa vocação, e a gente vai perdendo a nossa identidade daquilo que a gente é. Então, quando a gente não tem clareza da nossa vocação, do nosso chamado, daquilo que Deus chamou para nós, a gente vai metendo no relacionamento os pés pelas mãos. E aqui eu vou trazer para vocês 6 ferramentas claras, 6 ferramentas que vão trazer clareza para a sua vocação, para você descobrir a sua vocação antes de iniciar um relacionamento. E isso é importantíssimo e fundamental. Então, descobrir a sua vocação antes de um relacionamento é um ato de amor próprio, é um ato de responsabilidade, é preparar um terreno para que, quando o amor chegar, ele encontre um solo fértil e bem cuidado, para que este amor possa florescer. Então, meu irmão, descobrir a sua vocação é algo fundamental para você. Você tendo cuidado com você mesmo e com a outra pessoa quando a outra pessoa chegar. Quando a outra pessoa chegar, ela não vai ver um deserto de destruição e desolação. Não. Ela vai ver um campo preparado. Ela vai ver um campo areado. Vai ver um campo já semeado. Pronto para crescer o amor. Então, a primeira ferramenta é, anote aí, eduque os seus sentimentos. Aprenda a não ser refém das suas emoções. Reconheça os seus sentimentos, mas permita que a sua inteligência e a sua inteligência os avalie e a sua vontade direcione os seus sentimentos. Direcione cada um desses sentimentos. Isso é fundamental para discernir
o que realmente te move, o que daquilo que é passageiro. Entende? Então, eduque os seus sentimentos. Segunda ferramenta, cultive a inteligência e a vontade. Meu irmão, a sua vocação é identificada pela inteligência. A inteligência identifica, ela reconhece essa vocação e é perseguida pela vontade. A vontade te faz você sair do lugar para quê? Perseguir aquela vocação, para realizá-la, para torná-la palpável, para que você possa realizar, acontecer na sua vida essa vocação que você identificou pela inteligência. Então, invista no autoconhecimento, em estudos, em experiências que apliquem a sua visão, ampliem a sua visão. Então, busque isso, aprimore isso. Fortaleça a sua vontade para tomar as decisões alinhadas com os seus valores e propósitos, e principalmente com a vontade de Deus. Porque Deus, Ele quer mostrar a vontade dele para você em relação à sua vocação. Então busque discernir com Deus, na presença de Deus, com o Senhor. Tá? Então, cultive a inteligência e a vontade, porque elas vão te ajudar muito nesse discernimento da sua vocação. Terceira ferramenta, entenda o dom de si. Aqui você precisa refletir sobre como você é chamado a se doar, seja no casamento, seja na vida consagrada ou outras formas de serviço. Aqui, meu irmão, é onde você começa a dar o passo se você realmente tem um chamado para o matrimônio ou para um celibato, ou um sacerdócio. Então aqui você tem que refletir como que Deus te chama a ser dom no mundo. É casado? É numa vida consagrada? Um sacerdócio? Como é que Deus te chama a servir? A vocação, meu irmão, é sempre um chamado de sair de si para o encontro do outro. É sempre um chamado. De sair de si ao encontro do outro, em um ato de amor e generosidade. E aqui cabe uma pergunta. Pergunte-se, como posso usar os meus talentos, a minha vida, para servir e amar melhor? Como? Nesta pergunta você vai ver como é que a graça de Deus vai te iluminando e você vai percebendo que não, esse caminho que eu estou vendo, que eu posso usar as minhas capacidades, aquilo que Deus me deu, os meus talentos, as minhas qualidades, ela vai desembocar numa vida consagrada. O celibato, o sacerdócio. Não, esse caminho me leva ao matrimônio. Então, gente, vocês estão percebendo que a nossa própria vida, aquilo que nós temos, que Deus colocou em nós, já vai direcionando a gente para descobrir a nossa vocação de uma maneira mais acertada? Então, faça isso. Essa aqui é a nossa terceira ferramenta. Quarta ferramenta. Reconheça a sua vocação esponsal, gente. Isso aqui é o mais belo de tudo. Todos nós temos uma vocação esponsal. Um chamado à comunhão. Essa vocação se manifesta de diferentes formas, mas sempre aponta para a capacidade de amar e de se unir. Aqui você precisa entender como Deus está te chamando a manifestar este amor esponsal. Compreender isso ajuda a ver o relacionamento como uma resposta a essa vocação e não como um fim a si mesmo. Porque quando você entende como é que Deus está te chamando a viver essa vocação esponsal, você vai saber se você está pronto e precisa iniciar um relacionamento em vista ao matrimônio, ou essa vocação esponsal te leva a se doar de uma outra maneira, como um sacerdote ou como um celibatário. Então aqui, gente, entender como isso acontece é fundamental para o discernimento da sua vocação. Quinta ferramenta, priorize a sua identidade. Antes de pensar em como quem, pensem em quem eu sou. Quem eu sou. Invista no seu crescimento pessoal. Invista em você mesmo. Invista no seu crescimento profissional, no seu crescimento espiritual, intelectual. Gente, uma identidade sólida evita
que você se perca em um relacionamento e te dá segurança para fazer escolhas alinhadas à sua vocação, alinhadas daquilo que é o chamado seu. Então, você precisa investir na sua identidade, descobrir essa identidade, quem é você. Se conheça para que melhor você possa discernir a sua vocação, o seu estado de vida. Sexta e última ferramenta. Coloque Deus em primeiro lugar, gente. Essa daqui precisa ser primordial. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e o alicerce para qualquer vocação. Gente, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é o alicerce para qualquer vocação. Isso significa buscar a vontade de Deus em suas decisões e confiar na sua providência. Deus é providente em tudo, até quando nós estamos discernindo isso. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Recapitulando, as 6 ferramentas que eu trouxe para vocês. Eduque seus sentimentos. Cultive a inteligência e a vontade. Entenda o dom de si. 4, reconheça a sua vocação esponsal. 5, priorize sua identidade. E 6, coloque Deus em primeiro lugar. Meu irmão, ao integrar essas ferramentas na sua vida, você passa a ter clareza da sua vocação. Com tudo, você vai começar a ter clareza, vai ter um discernimento muito mais tranquilo de se fazer, sem arrancar os cabelos. E essa clareza não significa que você vai ter todas as respostas. Não. Mas você vai ter uma direção, um propósito, um guia para as suas escolhas. E principalmente nas escolhas do seu relacionamento. Se, claro, sua vocação for o matrimônio. Mas se for um sacerdote, se for o celibato, você vai ter um guia para guiar as suas escolhas. Então, toda a grande história, como eu já disse para vocês, começa antes do relacionamento. E qual é essa grande história que você escrita? A sua grande história. A sua história começa a ser escrita, a grande história de amor começa a ser escrita antes de um relacionamento. Então, a história do seu casamento, da sua família, do seu sacerdócio, do seu celibato, começa antes. Mas este começar precisa de uma decisão. Meu irmão, se esse vídeo falou com você, com o seu coração, com a sua vida, deixa o seu like. Comente aquilo que fez mais sentido para você. Deu clareza para você. E se você quer ter uma clareza ainda mais profunda, eu quero convidar você a participar do curso Amor Autêntico Aprendendo a Amar. Um lugar onde essas decisões, essa clareza se tornam cada vez mais amplas, se tornam cada vez mais claras para vocês. Eu tenho certeza que isso vai curar, vai transformar a vida de vocês e vai trazer muito mais passos para você discernir a sua vocação, o seu estado de vida e o lugar que Deus tem para você na história. Então, clique aqui no link que está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, onde você vai poder fazer sua inscrição e participar do curso Amor Autêntico Aprender a Amar. É um curso presencial, gente, totalmente presencial, onde eu, o Fernando, toda a equipe do Projeto Amor Autêntico vamos estar aqui ajudando você com palestras, com dinâmicas, oração. E você vai estar aqui na comunidade católica presente, junto conosco, vivendo esse momento de graça no curso Amor Autêntico Aprendendo a Amar. Então, não perca a oportunidade, se inscreve e venha participar deste momento de graça no dia 23 de agosto, iniciando às 7h30 da manhã, tá? Deus abençoe todos vocês, forte abraço. Eu acredito no amor autêntico e você, e te vejo no próximo vídeo.